Olá pessoal, paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus, espero que todo mundo esteja bem, obrigado aos inscritos, você que está chegando pela primeira vez, inscreva-se, caso goste da primeira, assista até o final e veja, né? Vamos para a informação, vamos lá para Israel, vamos ver, teve um cessar-fogo ali, vamos ver o que está acontecendo lá em Israel, com o Irã, né? Tem uma batalha contra o Irã, hein? Os Estados Unidos entrou no meio também, então vamos ver o que fala nas informações, né? Netanyahu anuncia o cessar-fogo com o Irã, removemos uma ameaça existencial. Autoridades do governo israelense foram pegas de surpresa pelo anúncio de cessar-fogo com o Irã, declarado formalmente pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Horas depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz anúncio inicial. Então, teve o cessar-fogo, segundo o Benjamin. Autoridades do governo israelense foram pegas de surpresa pelo anúncio de um cessar-fogo com o Irã, formalmente declarado pelo primeiro-ministro Benjamin, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter feito o anúncio. A surpresa surgiu do fato que poucas horas antes do cessar-fogo ser tornado a público, várias fontes israelenses discutiram objetivos estratégicos que poderiam ser alcançados ao impulso de Israel construído no conflito. Em declaração emitida durante a noite, Benjamin declarou: ontem à noite convoquei o Gabinete de Segurança Diplomática, juntamente com o ministro de Defesa, o chefe do gabinete do IDF, o chefe Mossad, para relatar que Israel atingiu todos os objetivos na Operação Leão Ascendente, muitos além deles. E aqui o canal chama Leão de Judá, né? Você vê que coisa, né? Eles imitam, né? É Leão de Judá número 2, e tem também lá o Papa Leão, as coisas assim meio estranhas, né? Você vê que até as trevas tentam imitar, né? Sempre as trevas tentam imitar, né? Israel eliminou uma dupla ameaça existencial imediata, nuclear e balística. Além disso, as forças de defesa de Israel obtiveram total superioridade aérea sobre Teherã, que é lá do Irã, né? Desferiram um golpe severo na alta liderança militar, destruíram dezenas de alvos governamentais importantes do Irã. Nas últimas 24 horas, as forças de defesa de Israel atingiram alvos do governo central do coração de Teherã, eliminaram centenas de agentes, o braço armado do regime terrorista, e executaram outro cientista nuclear sênior. Israel agradece ao presidente Trump dos Estados Unidos por seu apoio à nossa defesa e seu papel de eliminação de ameaça nuclear iraniana. Diante do alcance dos objetivos da operação em total coordenação com o presidente Trump, Israel aceitou a proposta do presidente para um cessar-fogo bilateral. Israel responderá com firmeza a qualquer violação do cessar-fogo. Cidadãos israelenses devem continuar em segurança. A instrução do Comando de Frente Interna, que implementação que completa o cessar-fogo. Nossos corações são com a família que perderam seus entes queridos. Desejamos os feridos que recuperem completa. A Operação Leão, a Ascensão, trouxe conquistas históricas extraordinárias a Israel, nos posicionou ao lado de potências mundiais. Este é tremendo sucesso para o povo de Israel e para nossos combatentes, que eliminaram duas ameaças existenciais no nosso Estado, garantiu a declaração social. A declaração oficial sugeriu um cessar-fogo semelhante ao modelo aplicado no Líbano, ressaltando que Israel reagiria com força a qualquer violação. Reações de todo o cenário político israelense eram esperadas para o fim do dia. Netanyahu devendo fazer uma declaração adicional. Em meio a críticas de Trump, Israel limita a resposta do Irã a ataque simbólico. Após a violação do cessar-fogo pelo Irã, a força aérea israelense atingiu um único alvo no radar do norte de Teherã, depois que Trump disse que Benjamin para recolher a aeronave em aceno de avião amigo. Então o Irã quebrou aí o cessar-fogo, segundo a matéria fala, né? É o ataque e contra-ataque, né?
Eles falam em paz, em meio guerra, em paz, né? Umas coisas absurdas, né? Não tem paz, né? O Senhor Jesus dá uma paz que o mundo não dá. Dá uma paz falsa ao mundo. Só o Senhor Jesus que dá a paz a nós, quando buscamos, né? Quando oramos, entramos no nosso quarto, dobramos o joelho, fechamos a porta, oramos o Pai Nosso e lendo as Escrituras Sagradas, o Senhor Jesus que nos dá a verdadeira paz, né? O mundo não dá paz. Tá ali o telefonema lá Benjamin Trump, né? Eles nem usam isso aí, né? Tem o celular, nem necessita de telefone, né? Mas se eles usam, eu não vou garantir, né? Mas tem o celular. Após duras críticas do presidente dos Estados Unidos, Trump, Israel deu apenas uma resposta militar simbólica à violação do cessar-fogo pelo Irã na manhã desta terça, que no caso é hoje, né? Restringindo a sua retaliação ao único ataque de radar no norte do Teherã, depois que o líder americano interveio para evitar um ataque mais amplo. Israel não joga essas bombas, declarou Trump. Se fizer isso, será uma violação grave. Tragam seus pilotos para casa agora. O presidente havia dito anteriormente que os repórteres da Casa Branca que Israel e Irã estão em guerras há tanto tempo que não sabem o que estão fazendo. Fontes familiarizadas com a situação revelam que Trump recebeu autorização ao longo da noite, confirmando que o Irã havia violado o cessar-fogo primeiro. Apesar de suas duras críticas públicas a Israel, a resposta da Força Aérea Israelense continuará com Trump contendo a possibilidade de apoiando. No entanto, as fontes enfatizam que, dada a posição do presidente, a resposta será significativamente reduzida. A relação dos planos originais, várias aeronaves das Forças Aéreas Israelenses que já estavam se dirigindo ao alto-alvos receberam ordens para retornar a Israel. No final das contas, Israel limitou sua ação, atingiu a instalação de radar. Trump anunciou a sua plataforma que Israel não atacará o Irã, todos os aviões darão meia volta e voltarão para casa, enquanto fazem um aceno de avião amigável com o Irã, a cessar-fogo está em vigor. No entanto, o Acho informou que o primeiro-ministro Benjamin, durante a sua conversa com o presidente americano, insistiu que a aeronave não poderia ser completamente recolhida e que Israel exigiria alguma resposta à violação do cessar-fogo pelo Irã. Não joguem essas bombas. Trump alerta Israel contra a retaliação do Irã. O presidente Trump declarou na terça que Israel não prosseguirá com os ataques planejados contra o Irã, ordenando que todas as aeronaves retornassem para casa depois do cessar-fogo. Não entrou em vigor. Então, Donald Trump declarou na terça, não prossiga com os ataques. Falando para Israel lá, né? Agora, se a Israel vai atacar a ordem, né? É uma pergunta, né? O líder americano anunciou todos os aviões farão meia volta, retornarão para casa, enquanto o aceno de avião amigável para o Irã, ninguém machucará, o cessar-fogo está em vigor. A diretriz presidencial foi emitida em meio à escala de tensões após o Irã disparar 2 mísseis balísticos em direção ao norte de Israel. Após a implementação do acordo de cessar-fogo, a intervenção de Trump ocorreu 2 horas incerteza quanto à implementação do cessar-fogo, depois que o ministro da Defesa de Israel Irã dispara mísseis contra Israel horas após o anúncio de cessar-fogo. A defesa aérea israelense dispararam 2 mísseis sem relato de vítima, exceto um civil ferido enquanto buscava abrigo. Tá lá o prédio arrasado, os bombeiros ali olhando, né? Se tem vítimas. Poucas horas após o cessar-fogo em vigor, sirenes ecoaram por todo o norte de Israel após o Irã lançar um míssil em direção ao território israelense. As defesas aéreas israelenses interceptaram 2 mísseis sem vítimas, registrada pelo civil ferido enquanto buscava abrigo. Graças a Deus que ninguém foi. Isso foi ferimentos. O ministro da Defesa Israel Katz anunciou que havia instruído as forças militares de Israel preparar uma resposta poderosa, explicando que a coordenação do primeiro-ministro ordenou ataque intensivo aos regimes. Bom, ali vai falando, né? Tá um meio cessar-fogo, mas tem um pouco ali de
de guerra, né? Umas coisas assim absurdas, né? Eles falam em paz, mas quebram a paz e falam em guerra, né? As coisas, né? Você vê, o Trump tá falando de paz aí, ele mesmo atacou lá o Irã, e aí falam a paz, a força, né? Segundo Netanyahu, é pela força, segundo ele diz, né? É uma paz falsa, não é uma verdadeira paz, né? O anticristo que vai estar vindo aí, o anticristo vai para os acordos de paz, né? Tudo propício para a entrada aí do Inico, mas tem que ser retirado do Espírito Santo, a igreja, né? Para que venha se manifestar aí o Inico, o príncipe deste mundo. A igreja será arrebatada, glória a Deus, seus eleitos e suas eleitas serão retirados desta terra. Vamos para a palavra. O mais importante é nos alimentar espiritualmente. Glórias a Deus. Sempre lendo as escrituras sagradas, buscando o evangelho da luz. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Eu disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tem bom ânimo. Eu venci o mundo, o Senhor Jesus venceu o mundo. Glórias a Deus. E no mundo tereis aflições. Você vê guerras aí no mundo. O que está acontecendo no mundo? É aquela paz falsa no mundo. Né? Quem dá a verdadeira paz é o Senhor Jesus. Dá a paz em nós quando o buscamos. Quando arrependemos do pecado. Obedecemos os mandamentos, seguindo a Cristo Jesus, que devemos fazer. Temos que estar com as lamparinas acesas. Glória a Jesus, glória a Deus. Está muito próximo. Nós olhando para Israel, né? Está em guerra. Você vê todo mundo olhando para Israel, olhando para a figueira. Efésios 6, versículo 17, use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então temos que usar o capacete, que é a salvação, né? Oração, orar e ler a palavra, né? Use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e nos alimentar pela palavra, né? Glórias a Deus, a Bíblia. Glória a Jesus, o nosso mestre, o nosso salvador nos orienta, né? A buscar a palavra, orar, nos santificar, sermos santos, porque o Senhor Jesus é santo. E quer que sejamos santos. Temos que ser imitadores, né? Seguir a Cristo Jesus. Mateus 7, versículo 3, entra pela porta estreita, pois larga é a porta, o amplo caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida, e são poucos ao que encontra. Nós olhamos essas supostas religiões, né? São religiões feitas por mãos humanas, não salvam ninguém. Catolicismo, judeu ortodoxo, cabala, feitiçaria, espiritismo, budismo, e são feitas por mãos humanas, não salvam ninguém. A verdadeira religião, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, é cuidar dos órfãos e das viúvas na sua dificuldade, não se deixar se corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira. E a porta larga, né? Essas falsas religiões, né? Só e leva à perdição. É a porta larga que leva à perdição. Lucas 9, versículo 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, obedecendo os mandamentos.
Glórias a Deus, muito próximo à vinda do nosso Salvador. Mateus 9, versículo 13. Ide, porém, aprendei, que significa misericórdia quer, e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores de arrependimento. Glórias a Deus, glória, agradecendo sempre a sua companhia. Você que ficou até o final, inscreva-se, caso goste do conteúdo, agradecendo os inscritos. Peço a Deus Pai que abençoe aqueles que nos perseguem, abençoe ricamente os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima, tchau.